Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Dos amigos do futebol, o último grito de união e garra. Dos parentes, o choro, a saudade e a indignação. O TN1 traz a despedida e as investigações da morte de Kevin da Silva. O adolescente ficou 4 horas dentro de uma ambulância à espera de atendimento. Para a Secretaria de Saúde, houve falha grave. Morreu em Vitória um menino de 11 anos que teria sido atingido pelo próprio irmão com uma arma de chumbinho. Uma briga que começou em uma boate deixou 2 mortos em Cariacica. Um caminhoneiro teria tentado defender um amigo que também foi ferido e morto. Violência dentro de casa e o reflexo na vida dos filhos. Em Vitória, uma criança de 3 anos se desesperou ao ver o pai sendo preso. O homem tinha agredido a esposa. Jovem que teve a barriga aberta em praia grava vídeo defendendo a namorada. Ele aponta erros nas investigações do caso e diz que o casal foi agredido. A segunda no TN começa com história também de superação. O Leopoldo sofreu um acidente, perdeu uma perna e o movimento de um braço. E olha ele aí, ele faz rapel na cadeira de rodas. Coragem, amigos, tamo junto! Pois é, o TN1 já começa aí com essa homenagem feita por amigos de futebol de Kevin Belo Tomé da Silva, de 16 anos. Gente, o adolescente morreu depois de esperar 4 horas por atendimento na porta do Hospital Infantil de Vila Velha. Isso a gente está acompanhando. Aconteceu na madrugada de sábado. Durante a despedida no cemitério de Cachoeiro de Itapemirim, a dor e a revolta, claro, da família que agora busca por justiça. Revoltante isso, né, gente? Muito. A agonia desse jovem na porta de um hospital, com a família implorando por ajuda, causou indignação e tristeza em todo mundo. A polícia investiga esse caso e já começou a ouvir os depoimentos. Pois é, 2 médicas que estavam de plantão naquela noite foram afastadas e vão responder por negligência. Para a Secretaria de Saúde, foi uma falha grave e inaceitável, não só para a Secretaria, né? Para todo mundo que está acompanhando esse caso. Vamos lá para fora conversar com a repórter Vanessa Calmon, que já está aqui com a gente. Vanessa, bem-vinda. Boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente isso, tá? A CESA entendeu, classificou esse episódio como um episódio muito grave de negligência médica. Isso porque, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, as 2 médicas que estavam de plantão na madrugada do dia 30, a madrugada que o Kevin deveria ter sido admitido lá no IMABA, essas 2 médicas seriam responsáveis por ter deixado o menino entrar no hospital ou recusado a entrada do Kevin no hospital. Então, de acordo com a CESA, as 2 médicas é que não o fizeram naquele momento e é por isso o questionamento, então, por que elas não o fizeram? Bom, a Secretaria de Estado de Saúde disse que as 2 médicas estão afastadas desde sábado, no dia em que o caso aconteceu e que agora existe uma investigação para apurar, de fato, por que essas médicas não admitiram o Kevin no hospital, já que a Secretaria afirma que o hospital estava preparado, que tinha uma vaga de fato para o Kevin, que tinha todo o equipamento, que tinha uma equipe também preparada esperando pelo adolescente lá dentro do hospital. Vamos ver na reportagem. Oh, meu filho não faz isso com a mãe, filho. Olha aí o descaso. Depois do desespero de uma mãe que acabou de perder o filho, fica o silêncio ensurdecedor. Era aqui, por essa porta, que Kevin Belo Tomé da Silva, de 16 anos, deveria ter passado para ser atendido na madrugada do último sábado. Mas não foi isso que aconteceu. O menino morreu ainda dentro da ambulância, na porta do Hospital Infantil e Maternidade de Vila Velha, depois de esperar por 4 horas. A gente está desesperado, porque Cachoeiro fez o que pôde fazer pelo meu sobrinho, tá? Porque a gente que cria o Kevin veio parar em Vila Velha e perdeu o filho dela aqui em Vila Velha, com 2 hospitais de Cachoeiro. Por que não pegaram meu sobrinho? Por quê? Isso não é justo, gente.
Isso não é justo, tem que fazer justiça. Ele não vai voltar nunca mais. Ele foi pra glória agora. Ele não vai voltar nunca mais. Mas esse hospital não pode ficar impune, não. Kevin chegou ao hospital por volta da 00:30. Ele veio transferido de Cachoeiro de Itapemirim, com vaga garantida no IMABA, como comprova esse documento emitido pelo pronto atendimento da cidade. Na descrição do quadro de saúde, a equipe médica relata que o menino estava em estado gravíssimo. Acompanhado da mãe, Kevin veio em uma ambulância cedida pelo governo. Estava entubado e sedado. Chegando aqui, a família teve o apoio de um primo, o Antônio. É um ser humano. Eu vi os médicos ali, os médicos que estavam ali tentando salvar uma vida e estava indignado porque ninguém do hospital veio até eles dar uma satisfação. Ninguém. Saiu um funcionário para dizer assim, desse jeito, com essas palavras. Ele foi transferido de Cachoeiro para cá, dizendo que era para ir para o ambulatório. Aí quando chega aqui fala que é UTI. Não tem vaga. Eu falei, rapaz, não deixa isso chegar onde eu estou pensando que pode chegar. Não fizeram nada. Abrisse a porta, desse o primeiro socorro, saísse o médico lá de onde ele quer que ele estivesse. Eu vi várias vezes os médicos saindo da ambulância, entrando dentro do hospital e saindo, entrando e saindo. Era como se ele estivesse pedindo clemência ou misericórdia para que alguém fosse lá salvar aquela vida. Indignado e vendo o desespero da equipe da ambulância, Antônio gravou uma conversa da médica que estava com Kevin na remoção. Ambulância avançada na porta do IMABA, porque ele veio com uma vaga garantida para o IMABA, de pronto-socorro. Só que o IMABA está sem leito para ele, de emergência, porque ele não é paciente de pronto-socorro, ele é o paciente de UTI. Então, eu estou aqui na porta do IMABA, sem vaga, sem leito para o paciente. Eu consigo levar esse paciente para outro hospital que seja porta aberta? Foi a CESA, pegou errado. E agora eu estou na na central de vagas. Insuficiência respiratória. Kevin Belo Tome da Silva. Kevin chegou a acordar da sedação e teve uma última conversa com a mãe. Ele, mãe, não me deixa morrer, eu acho que eu vou morrer hoje, Falei, não vai, meu filho. Ele, vou. Cheguei até a dar uma bronquinha nele, mas ele falou assim, não, mãe, eu vou morrer. Eu falei, não vai, meu filho. Ele estava muito ansioso aí, lá em Cachoeiro, eles estavam numa sala e trocaram ele para emergência lá em Cachoeiro. Depois de horas de angústia, a notícia. Kevin teve mais uma parada cardíaca e não resistiu. A direção do hospital considerou o episódio como um flagrante de negligência médica por parte da equipe que estava de plantão na madrugada do dia 30. 2 médicas foram afastadas de suas funções e um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil pelo próprio hospital. Sobre a vaga de Kevin, a direção do hospital informou que o local estava preparado para receber o adolescente. Nós tínhamos os médicos, nós tínhamos os profissionais da enfermagem, nós tínhamos também os insumos, os aparelhos e o principal, que era a vaga garantida pelo paciente. O primeiro passo nosso foi o afastamento dos profissionais envolvidos no plantão noturno e na emergência, né? Agora a gente fez um boletim de ocorrência, né, para a gente levar às autoridades competentes o fato da investigação. E também acionamos o nosso Conselho de Ética Médica para levar a denúncia ao CRM. O Conselho Regional de Medicina se manifestou. Disse que vai abrir sindicância para apurar a conduta das médicas. A família também registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil apura o caso. O delegado ouviu familiares, funcionários e a direção do hospital. O corpo de Kevin foi enterrado neste domingo, em Cachoeiro de Itapemirim. Bom, hoje pela manhã, então, como eu disse, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, confirmou todas essas informações dadas pelo diretor do IMABA e deu mais detalhes também, explicando essa questão da responsabilidade das médicas que estavam de plantão na madrugada do dia 30. Vamos ouvir o que ele disse. Nós tivemos todo um procedimento de remoção que foi garantido, a vaga autorizada para admissão no pronto-socorro. No entanto, ao chegar ao pronto-socorro para admitir o paciente e ser avaliado por 2 profissionais intensivistas com registro no conselho, as profissionais se recusaram a admitir o paciente. Até o momento em que, durante a madrugada, a própria direção do hospital teve que intervir no caso, obrigando a admissão. No entanto, quando a admissão foi autorizada em pronto-socorro, já o paciente havia evoluído a um desfecho
com uma parada cardiorrespiratória e a óbito. O pronto-socorro do Hospital Materno-Infantil possui um dimensionamento de equipes de 2 médicas intensivistas para 10 leitos. Em uma unidade de terapia intensiva em 10 leitos, você tem um único médico responsável por 10 leitos. Nós tínhamos naquele momento 3 pacientes e praticamente em área ambiente dentro do pronto-socorro. Foi feita somente uma única admissão durante todo o período de espera do paciente Kevin na porta do hospital, caracterizando que é uma falha muito grave na garantia do acesso, uma omissão de socorro, uma negligência muito grave das profissionais do pronto-socorro naquele momento que não fizeram nem a avaliação inicial do caso. Dentro da admissão do pronto-socorro, a equipe médica avaliando o caso poderia solicitar a internação da terapia intensiva, que o hospital tinha condições de admitir aquele paciente também, poderia solicitar apoio da equipe da própria UTI, dos nefrologistas, de outros profissionais do próprio hospital. No pronto-socorro você tem bomba de difusão, ventilador, todos os equipamentos, desfibrilador, todos os equipamentos suficientes e necessários para atender adequadamente esses tipos de casos. Então, na avaliação do pronto-socorro, poderia ser solicitada uma remoção para outro hospital, enfermaria, semi-intensiva. No entanto, a equipe médica responsável pelo acolhimento, pela avaliação, recusou-se a acolher o paciente numa falha muito grave e que teve um desfecho relacionado ao óbito do paciente Kevin e que deverá levar para um procedimento de responsabilização administrativa, civil, profissional junto ao Conselho Profissional e também criminal que já está sendo investigado pela Polícia Civil. Bom, Nésio Fernandes, então, também falou sobre o que pode acontecer com essas 2 médicas caso fique de fato comprovado que elas se recusaram a atender o Kevin. Vamos ouvir o que ele disse. Podem perder o vínculo com o governo, elas podem perder o registro profissional, dentro da tipificação penal, diversas condenações podem ser aplicadas a elas, danos morais à família. Então, de fato, nós temos falhas graves, faltas graves, que precisam ser muito bem localizadas e determinadas e que cada instância de investigação deverá ter tempo para poder apurar todos os procedimentos com a garantia da ampla defesa das profissionais também. Houve um diálogo na própria manhã do sábado, onde ambas apresentaram um profundo abalo emocional durante o diálogo com a direção do hospital e as mesmas, no dia de ontem, tampouco puderam se apresentar à Polícia Civil, alegando também um profundo abalo emocional por parte das mesmas. No entanto, é necessário garantir a ampla defesa, garantir que as profissionais se expliquem, apresentem suas alegações e que, após isso, os sistemas administrativo, o Conselho Profissional, a Justiça, a Polícia Civil, o Ministério Público, todos façam suas conclusões e deem devido procedimento a cada investigação. Bom, nós procuramos a Polícia Civil, então, para saber como estão as investigações e a PC disse o seguinte, que 2 ocorrências foram registradas para apuração da morte do Kevin. Uma por parte da família da vítima e outra pela direção do IMABA. Imediatamente após o registro, a Regional de Vitória, que foi onde a família registrou o boletim de ocorrência, iniciou então as diligências com acompanhamento do Darcy Arruda, que é o delegado-geral da Polícia Civil. Disse que no próprio sábado, o diretor do hospital deu depoimento, assim como outras 2 funcionárias, e que no domingo, a Polícia Civil coletou o depoimento da enfermeira-chefe que estava de plantão no dia do fato e da médica que compunha a equipe da ambulância em que o menino estava, né? A equipe da remoção. A Polícia Civil também recolheu documentos e imagens de vídeo monitoramento. Agora, essa investigação vai seguir a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha e as médicas, essas 2 médicas que estavam no plantão já foram identificadas e, de acordo com a Polícia Civil, ainda vão prestar depoimento. A gente, inclusive, está aqui na DHPP nesse momento e, pelo menos na manhã de hoje, as médicas ainda não apareceram para prestar depoimento. George, Bruna. Tá certo, Vanessa. Quer dizer, a vaga estava autorizada, a vaga era do Kevin e fica aí o questionamento. Por que a equipe não recebeu esse adolescente? Fica o questionamento e a família está aguardando por essa resposta e toda a sociedade também, que utiliza os serviços ali do IMABA, né, que depende desse serviço. Que protocolo é esse, né? O que justifica o não recebimento do Kevin dentro do hospital? A gente não pode ficar sem essa resposta e a gente não vai ficar, nem a gente e nem a família, porque é um absurdo total. Vanessa, obrigada aí pelas informações, minha amiga, até mais. Eu quero saber que vão explicar o quê, né? 4 horas o jovem dentro da ambulância, na frente do hospital e ninguém foi lá ver o que estava acontecendo. O que elas vão explicar? Olha, morreu em Vitória o menino Rafael Silva Marques, de 11 anos.
De acordo com a polícia, ele foi atingido pelo próprio irmão que mexia em uma arma de chumbinho. O caso aconteceu em Aracruz. O corpo de Rafael Silva Marques, de 11 anos, deixou o hospital infantil em Vitória na manhã dessa segunda-feira. Ele estava internado há 8 dias, depois de ser baleado em Aracruz, norte do estado. Rafael foi baleado no dia 24 de abril, segundo a polícia, pelo próprio irmão, um adulto de 32 anos. Ele estaria manuseando a arma quando ela disparou. Foi a mãe de Rafael que o socorreu para um hospital da região. Logo em seguida, ele foi transferido para o hospital infantil em Vitória. Nessa madrugada, ele teve uma piora e acabou falecendo. O garoto teria passado a semana acordado e estável. No sábado, ele teve morte cerebral decretada e na madrugada dessa segunda-feira, uma parada cardíaca. O irmão teria desaparecido após o acidente. A polícia disse que nenhum familiar acompanhava o garoto na hora que ele morreu. A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Aracruz, que está realizando diligências para apurar esse fato. As investigações iniciais são de que o fato se tratou de um disparo acidental. No momento, outros detalhes da investigação não serão divulgados. Triste, hein? Mais uma criança baleada aí. Olha, 2 pessoas foram assassinadas na saída de uma casa noturna em Cariacica. Esse crime aconteceu após uma discussão dentro da boate. O alvo do atirador era um jovem de 27 anos que foi baleado e morreu no hospital. O amigo dele, um caminhoneiro, tentou apaziguar a briga, mas também acabou morto. A vítima foi assassinada com vários tiros. Robson Sepulcro tinha 27 anos e trabalhava como caminhoneiro. De acordo com as primeiras informações da polícia, uma briga teria começado dentro desta boate, que fica próxima ao estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O crime aconteceu por volta de 5 da manhã deste domingo, numa área em frente à casa de shows. O espaço seria usado como estacionamento, mas não pertenceria à boate. Seria utilizado apenas por guardadores de carros. Segundo o amigo de Robson, que não quis gravar entrevista, o caminhoneiro estava com um outro amigo, identificado apenas como Paulo César, e a esposa dele. Um bate-boca teria começado dentro do local entre Paulo César e um homem que não foi identificado. A confusão se estendeu para o lado de fora e o homem estava armado. Ele deu vários tiros na direção de Paulo. Robson, para tentar defender o amigo, entrou na frente e acabou sendo baleado também. Robson morreu no local próximo ao carro dele. A perícia identificou várias perfurações nos braços e no tórax. Paulo chegou a ser socorrido para este hospital particular da região, mas acabou não resistindo e morreu. Ninguém soube informar o motivo da confusão. O suspeito fugiu do local. A direção da casa noturna informou que está ciente e lamenta o crime que ocorreu na parte de fora do estabelecimento. A direção está aguardando a investigação policial para esclarecimentos juntamente à imprensa e à população. Até o momento, nenhum suspeito desse crime foi preso. Olha, em Cariacica, um homem foi preso acusado de agredir a própria mãe. A mulher de 55 anos seria usuária de drogas e estaria batendo em uma criança. Rodrigo de Oliveira Barcelos, de 19 anos, foi preso nesta madrugada. Ele é suspeito de bater na mãe, Helenise de Oliveira Nunes, de 54 anos. O caso foi registrado no bairro Itaquari, em Cariacica. De acordo com Rodrigo, ele estava apenas defendendo o filho da companheira, de apenas 3 anos de idade. Não, eu tô aqui porque rolou uma discussão lá em casa lá e fui separar a briga que minha mãe estava batendo no meu filho. Aí o policial chegou lá. Aí falou, puxou meu nome e falou bem assim que eu tava com mandado de apreensão, porque eu não fui assinar. Aí ele foi lá e me trouxe, só isso. No meio de toda a confusão, ele teria segurado a mãe pelos braços e até sido agredido por ela. Que eu separei ela batendo a criança, ela bateu o cadeado, aí aconteceu um monte de coisa. A criança tá lá toda machucada que minha mãe bateu lá. Abstinência, usuária de crack e pó. Nós estivemos no bairro hoje pela manhã e conversamos com os moradores, mas eles preferiram não gravar entrevista. Apenas confirmaram a versão de Rodrigo. Relataram que a mãe do rapaz, Helenise, é usuária de drogas e costuma ficar bem alterada pela rua, até mesmo criando confusões com os vizinhos. A mãe de Helenise, que mora no andar de cima, também já não aguenta mais toda essa situação. Todo dia ela apronta, todo dia.
Quando não tem a cocaína, ela fica doida. Sai quebrando tudo, ela joga comida fora, ela sai na rua, dá show, ela derrama cachaça na cabeça, fica doidinha. Pouco mais de uma semana, Helenise foi socorrida por uma ambulância do SAMU. De acordo com vizinhos, ela tinha usado drogas e ingerido bebida alcoólica. Durante o atendimento, chegou até a chutar uma socorrista. Precisou ser amarrada na maca da ambulância. Ela conta que a filha gasta todo o dinheiro para sustentar o vício. Ela pegou o Bolsa Família, bebeu tudo e mexeu tudo com droga. O negócio dela é droga. O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça e por descumprimento de medida protetiva. Ele foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Ô, gente, o fim de semana foi de mais violência contra a mulher. Veja só esse caso. Em Tararé, uma criança de 3 anos ficou desesperada ao ver que o pai estava sendo preso pela polícia militar. O homem agrediu a esposa dentro de casa e, é claro, os policiais foram acionados. O vídeo gravado por policiais mostra o exato momento em que o homem é imobilizado no banheiro de casa. Deita no chão, bota a mão na cabeça. Os militares chegaram ao local em 10 minutos e conseguiram encontrar o acusado. Ele estava agredindo e ameaçando a esposa, uma mulher de 40 anos. Para isso, usou uma faca e um copo de vidro quebrado. Tá armado alguma faca, alguma coisa? Uma faca, olha aqui como é que eu tô. O homem foi preso e levado algemado para a delegacia. Tudo aconteceu diante de uma criança de 3 anos, filho do casal. O agressor já havia sido preso pela Lei Maria da Penha e tinha uma medida protetiva solicitada pela mulher. De cortar o coração, né, gente? Vou ler a nota da Polícia Militar, da Polícia Civil. É o seguinte: o suspeito de 43 anos foi conduzido, autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça, injúria, ambos na forma da Lei Maria da Penha e também por descumprimento de medida protetiva. Ele já tinha medida protetiva contra a esposa, estava dentro de casa e acabou agredindo essa moça novamente. Ele foi encaminhado ao centro de triagem de Viana, mas agora eu quero chamar a atenção para a voz dessa criança aí de 3 anos e para a inocência dela. Ela dá tchau para o pai, ela vê que o pai está indo embora, mas já tem aí também, ao mesmo tempo, a consciência de que ele estava sendo preso. E aí a gente percebe o desespero na fala da criança, se despedindo do pai e falando que o pai estava sendo preso. E isso tudo depois de ter presenciado a agressão dentro de casa, né? Roda aí o vídeo, por gentileza, por favor, para a gente ver novamente. Enfim, é de cortar o coração, né, George? Porque a gente sabe que esse homem agora está no centro de triagem de Viana, né? Se ele continuar preso, ainda tá bom, a mulher vai estar mais segura, mas o trauma para essa criança continua, né? Mais aí uma família desestruturada e a gente vê que esse sofrimento aí, né? A briga dos pais, a mãe sendo agredida, isso vai com certeza ficar para sempre na memória dessa criança, né? Pois é, antes de fazer isso, né, você que está em casa, o marido agressor tem que pensar exatamente nessas consequências. Não só na consequência dele de ficar preso ou que algo vai acontecer com ele, mas ele vai marcar para sempre a vida aí dessa criança que é o filho dele. Muito triste isso, gente. Olha, um protesto na rodovia do Contorno terminou em confusão. Esse vídeo mostra os manifestantes lançando pedras contra um caminhão. O veículo teve o para-brisas quebrado e por muito pouco o motorista não ficou ferido. Ele teria tentado furar o bloqueio. Esse protesto aconteceu hoje cedo na rodovia do Contorno. Funcionários de uma empresa que presta serviço para a Ambev reivindicaram por melhores condições de trabalho. A pista ficou interditada por cerca de 2 horas, mas no fim da manhã foi completamente liberada. A empresa informou que está aí em negociação com os funcionários. Está vendo aí as imagens agora, né? Um protesto muito agressivo. Vamos ver aí no que isso deu. Bruna. Isso aí, gente. Agora a gente vai falar de uma luz para quem está com a conta de energia elétrica atrasada. Tá difícil fechar as contas no fim do mês, né? Aí no final das contas sempre acaba atrasando uma ou outra. Mas é o seguinte, a EDP está fazendo um feirão de negociação e tem condição especial para ficar aí em dia com a empresa. Coisa boa, né? Vão lá para fora para a gente saber todos os detalhes aí desse feirão. Quem vai trazer as informações para a gente é o nosso repórter Luciano Rossetti. Boa tarde para você, Luciano.
Boa tarde, amiga Bruna. Seja bem-vinda de volta das férias, viu? Depois desse período merecido de descanso, né? Boa tarde para o Jorge também, para o amigo e para a amiga do TN que nos assistem. Pois é, ó, feirão de renegociação de dívidas. Estou aqui com o meu xará, ó, Luciano Falsi, que é gestor da EDP, vai tirar todas as dúvidas para a gente agora ao vivo. Seja bem-vindo, boa tarde, Luciano. Como é que vai funcionar esse feirão de renegociação de dívidas? Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos assistem na TV Tribuna. O feirão ele vai até o dia 20 de maio e ele tem condições especiais justamente para quem tiver com alguma dívida junto à EDP, que venha, nos procure e faça a regularização dessa dívida. Esse feirão, por que do feirão? Porque tem condições especiais, vai depender da idade da dívida do cliente, né? Mas ele procure para saber quais são essas condições, pode ser até em 36 vezes, dependendo da idade da dívida, com isenção de juros, da multa e de correção monetária. E também, se for baixa renda, se tiver tarifa social, se for um cliente baixa renda, ele pode parcelar em até 90 vezes. E esse sim, não tem cobrança nem de juros, nem de correção monetária. E sem entrada. A entrada é a primeira parcela. E pode ser feito tudo pelo site, né? A pessoa não precisa procurar uma unidade física, não, né? Pode ser tudo feito pelo aplicativo e pelo site da EDP, né? Exato. Procure o site edp.com.br, edponline.com.br e faça a simulação e faça seu parcelamento pelo site. Mas mesmo assim, o cliente tem alguma dificuldade e queira ir a uma agência presencial, aí a gente indica que mesmo assim procure o site pelo menos para agendar, para evitar fila. Então é edp.com.br/agendamento. Procure a agência mais próxima da sua residência e faça o agendamento do horário que chegando lá vai ser atendido com menos espera. É porque se a pessoa não agendar pelo site, né, pelo menos, né, para ter essa facilidade, ela chega lá, encontra aquela fila e reclama, está demorando, aquela coisa toda, né? Então é melhor fazer isso pelo site, né? Exato, que aí ou não enfrenta a fila por fazer online, esse é o ideal, ou pelo menos agende para esperar menos tempo, vai ser atendido na hora lá, nas nossas agências. Então só para a gente revisar aqui, Luciano, meu xará aqui, né? Até dia 20, tudo pelo site ou então pelo aplicativo. Não importa a idade da dívida, né? Exato. O único critério é que a parcela não pode ser inferior a R$20. Fora isso, procure e veja quais são as condições para a sua dívida. Beleza. Luciano, muito obrigado, viu? Prazer falar com você mais uma vez aí. Boa sorte no feirão. Falei com meu amigo aqui, Luciano Falsi, meu xará. Então você que tem aí uma dívida, aproveita, corre que até dia 20, viu? Volto com vocês. É isso aí, não pode deixar as contas para trás não, né? Ainda mais energia, ficar sem luz em casa é complicado e aí o feirão dá um respiro para quem está precisando, né? Valeu, Luciano, obrigada aí pelas informações, agradeço ao nosso amigo também. Um feirante foi atropelado enquanto montava a barraca onde trabalhava em Cariacica. Nesse vídeo, a vítima aparece sendo socorrida pelos bombeiros. Seu Argeu, de 65 anos, foi atingido por um carro por volta da 00:30 na subida do bairro Alto Dona Augusta. Ele montava a barraca de frutas quando foi surpreendido. O motorista chegou a sair do veículo e, segundo testemunhas, estaria desorientado, mas deixou o local sem prestar socorro. O feirante, que trabalha no local há 30 anos, foi levado para um hospital e, felizmente, já teve alta. A família agora procura identificar o motorista. Ele dirigia um HB20 na cor cinza. Quem tiver informações, ligue aí para o Disque Denúncia 181. 12h28, 35 famílias que moravam em área de risco na capital foram contempladas com novas moradias. Um prédio histórico no centro de Vitória, agora é o novo endereço aí dessas famílias. Vamos ver. Apartamento 207 com vista para o Parque Moscoso, no coração do centro de Vitória. Esse é o novo endereço de Dona Heralda e seu Oscarino. É chave na mão e expectativa que não cabe no peito. Eu estou muito emocionada, eu estou muito alegre. Eu morava na Fonte Grande, lá na Boca da Mata, e nunca pensei de viver aqui. Um dia morar nesse lugar. O apartamento deles fica no edifício Santa Cecília, um prédio de 5 andares que foi um cinema inaugurado em setembro de 1955. São boas lembranças, boas memórias de seu Oscarino, de 86 anos, que inclusive já foi funcionário do prédio. Trabalhava pela parte da manhã, fazia a faxina e o seu Luiz. Agora, como é que é voltar muitos anos depois para morar aqui?
Ah, porque eu nunca pensei em morar aqui não, né? A Prefeitura de Vitória entregou 15 unidades habitacionais para famílias de baixa renda que precisaram deixar suas casas por morarem em locais de risco ou em áreas de interesse ambiental. Como é que está o coração da senhora para receber essa nova casa? Tá acelerado. Tá acelerado? Tá batendo forte? Tá forte, tanto que eu pedi a Deus, viu? Como é que tá o coração? Tá bom, alegre. No total, 35 famílias vão viver aqui. São 35 famílias que estão recomeçando a sua vida aqui, recomeçando a história, com muita esperança e recebendo equipamento público de qualidade. Pois é, e dona Heralda já consegue até imaginar como é que vai ficar a nova casinha dela. Cama, tem o guarda-roupa, tem uma cômoda. Eu já tenho enfeitinho pro banheiro. Eu tenho um monte de coisa. Casa própria é tudo, né? Tudo, e lindo, né? O apartamento, que eles sejam muito felizes lá. É, tanta gente precisando, né, Isso gente? aí. Olha, Bruna, você tá voltando de férias. Tô descansada. Descansada? A Bruna falou que dormiu bastante. Dormi. Só que agora a gente vai contar uma história para inspirar. E não tem nada de sono nessa história. Nada, muito movimento. O né? Leopoldo, meu amigo, você, Leopoldo, que está assistindo a gente, que é o exemplo aqui da nossa matéria, é um grande exemplo para todo mundo. É sim, gente. Seu Leopoldo sofreu um acidente, perdeu uma perna e também o movimento de um braço. Mas ele não parou não, tá? E hoje, sabe o que ele faz? Rapel na cadeira de rodas. Veja aí. De todo mundo. Ele veio passear aqui no Espírito Santo e se apaixonou. Eu vim passar um carnaval aqui, gostei, falei com a minha esposa, vamos mudar para cá, ela vamos. E decidimos mudar para cá. O Leopoldo é o cara do esporte radical. Mineiro com coração capixaba, já faz 13 anos que mora aqui no estado. Nosso amigo é cadeirante. Ele infelizmente sofreu um acidente de moto anos atrás. Ficou 4 meses internado. Chegou a ser sedentário, você acredita? Pesava 150 quilos. Mas isso é coisa do passado. A aventura tá na veia. Nosso amigo aqui pratica rapel. Viver nas alturas é mais do que um hobby. É um estilo de vida. Depois que eu conheci o esporte, que eu já havia feito esse esporte antes quando eu era andante, né? E quando eu conheci a Vertical ES, eu falei, cara, eu tô no game de novo, eu posso sentir essa adrenalina de novo, eu posso sentir essa vibe gostosa de estar lá no rapel, de olhar para aquela imagem, de chegar lá no topo da montanha e falar assim, cara, eu tô no topo. E a esposa vai junto, viu? Limitação? Que nada, o lance é passar por cima das dificuldades, escalando os obstáculos. Antes do acidente a gente já fazia as coisas, já fazia trilha. E aqui não tinha muito jeito de a gente fazer. Então agora nós estamos voltando à nossa era das coisas que a gente gosta. O casal tá junto há 15 anos. E você acredita que ela tem síndrome do pânico? Pois é, mas pelo amor ao marido e ao esporte, ela não mede esforços. E é grande a força motivadora para o maridão. Tem uma história que a gente passou lá no hospital de um rapaz que sofreu um acidente e perdeu massa encefálica. E eu vi aquele rapaz na cama e ele tinha acabado de amputar a perna e falava com ele, desce que eu quero te mostrar uma coisa. Na hora que ele chegou lá no quarto e viu, eu falei com ele, esse rapaz, a gente não sabe se ele escuta, se ele vê, se está com vontade de comer, se está com vontade de beber, e você não. Você só perdeu uma perna e o braço. O resto você tem. Tem a boca para pedir água, tem a boca para falar o que você quer. E ele não. Como que a gente vai saber o que ele quer, o que ele está sentindo? Aí nesse dia, ele acordou para a vida e estamos aí. O instrutor se orgulha do esforço do amigo. O primeiro contato deles foi pela rede social. O Léo viu uma das nossas postagens e falou assim, eu quero fazer esse rolê com vocês, cara. E prontamente a gente entendeu qual era a limitação dele e trouxe pro rolê. Cara, um indivíduo de uma energia sensacional. E nesses momentos, ele não tem noção do quanto nós recebemos, muito mais do que estamos doando em momentos como esse.
E aí, tá com medo? Tá com frio na barriga? Então levanta do sofá, da cadeira, da cama e bora que o Leopoldo, ou o Léo para os amigos, tem um recadinho para você. As pessoas elas falam muito nas limitações, né? Aí eu não posso, por causa disso, elas dão muitas desculpas, principalmente as pessoas com deficiência. E nós encontramos isso no nosso dia a dia, nas calçadas que não são acessíveis, nas rampas que não são acessíveis, né? Nas vagas para deficiente que não são respeitadas. Então hoje, se você tem alguma limitação, vai pra rua, vai viver a vida, sabe? Porque na rua nós temos limitação e vai ter do mesmo jeito. Mais acessibilidade, mais respeito com a pessoa com deficiência física. Que nós precisamos desse respeito, simplesmente assim. Léo, parabéns aí pela coragem. É Léo, tá? No início aí, para chamar a reportagem, eu falei, seu Leopoldo. Nada a ver, é Léo, tá aí, ó. Super jovem, se superando e sendo exemplo aí para todos nós, né? Pois é, um exemplo aí de superação, ajuda, solidariedade. Tudo na vida, gente, é um processo. Altos e baixos acontecem, mas depende da forma com que a gente vai olhar para isso daí. O negócio é enfrentar. É isso aí, enfrentar de cabeça erguida sempre. Pausa rapidinho. No retorno do TN1, estudante que teve barriga aberta em praia diz que havia uma terceira pessoa na praia e que ele e a namorada foram agredidos. E o TN1 volta a falar sobre a morte do adolescente Kevin da Silva. Ele ficou 4 horas dentro de uma ambulância esperando atendimento. É um instante só. TN1 está de volta. A família confirmou que o capixaba que estava desaparecido no Pará é uma das vítimas encontradas mortas em uma área indígena. Os corpos de William Santos Câmara, de 28 anos, e de mais outros 2 rapazes foram encontrados em covas rasas, cobertos por folhas em um adiantado estado de decomposição. Estavam em uma área de mata dentro de uma reserva indígena, Paracanã. Os três caçados desapareceram no dia 24 de abril. Quase 200 policiais participaram aí dessas buscas. O William é capixaba, natural de Boa Esperança, mas atualmente morava no Pará. A polícia está investigando o caso e quer saber se os indígenas que vivem na região têm participação aí nesse crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Olha, gente, o jovem que teve a barriga aberta na praia em Guarapari gravou um vídeo e publicou nas redes sociais. Ele defende a namorada e aponta falhas na investigação. Vamos chamar de novo a repórter Vanessa Calmon, que traz essas informações pra gente. Ô, Vanessa, o estudante afirma que tinha uma terceira pessoa envolvida ali, né? Exatamente, Jorge. Depois que a namorada dele, a Lívia, foi responsabilizada por esse crime, agora ele resolveu gravar um vídeo e divulgou esse vídeo nas redes sociais, em que ele afirma que tinha sim uma terceira pessoa ali naquela situação, que essa terceira pessoa seria a responsável pelos ferimentos que foram causados tanto nele quanto na namorada dele. Ele diz que tem vagas lembranças do que aconteceu, em que em uma dessas lembranças, inclusive, ele se lembra da namorada deitada na frente dele em uma canga, e que por isso ele teria certeza de que não foi ela que causou aquele ferimento nele. Vamos ver na reportagem. A participação de uma terceira pessoa. Gente, é óbvio que minha namorada não tem nada a ver com isso. Ela, assim como eu, é uma vítima desse acontecimento. E fica claro que tinha uma terceira pessoa ali que fez isso com nós dois. Ele afirma que o casal foi roubado. Foi roubado de mim um celular e uma caixinha de som. E a minha namorada tinha na bolsa dela R$80 que foram deixados, eu acho que R$4 ou R$6 jogados pela areia. Foi vasculhada a bolsa dela e estava tudo jogado quando todo mundo chegou. Ferimentos na namorada. O ferimento que ela teve na cabeça foi um TCE, que é um traumatismo craniano encefálico. E ele causa desmaio, na maioria das vezes, por ser algo forte que você leva na cabeça. Por exemplo, uma paulada na cabeça gera esse tipo de traumatismo. E além dos traumas no crânio, ela também teve ferimentos de defesa nas mãos. Ferimentos de defesa é quando você vai se defender e você acaba fazendo movimento e a pessoa que atacou feriu a mão dela. Ela tem até hoje uns pontos aqui até queloide, estão bem feios, e
e ela tem vários cortes nessa região do braço. E isso aí quem falou foi o próprio médico que analisou ela quando ela foi no hospital. Outros acessos ao local. Ela é um parque aberto, tem assim aberto a região da mata e das pedras, qualquer um pode acessar, uma coisa natural. Só que tem essa portaria. Essa portaria, que foi por onde a gente entrou, tem 2 câmeras que ficam só no início dela. E estão mostrando nas reportagens e em todo lugar que a gente vê que é como se fosse o único acesso. É como se o único jeito da gente entrar lá fosse no Morro da Pescaria. Não estou levando em conta outras possibilidades, que no caso foi provavelmente por onde essa terceira pessoa fugiu. A ligação da namorada para a mãe dela. A mãe dela tinha tentado ligar mais de 100 vezes pra gente, tem o registro de chamadas. E enfim, quando a gente conseguiu achar, porque a gente estava procurando o celular, o meu celular já tinha sido roubado nessa parte, e quando a gente conseguiu achar o celular dela, deu esse procedimento para o resgate. E foi isso que salvou a gente, porque se não tivesse sido por isso, eu não sei o que teria acontecido. O momento do ataque. Quando eu estava sendo golpeado, né, eu lembro de sentir os golpes. Sabe aquela sensação de nocaute, quando você sente meio que sua cabeça balançando? Eu lembro que quando eu comecei a sentir isso, a minha namorada estava deitada na canga. Eu lembro que eu tenho essa imagem vívida e ela estava assim, a uns 10 metros de mim. Isso aqui, assim, é por isso que eu nunca tive dúvida, a minha família não tem dúvida, eu tenho uma memória. E isso pra mim já mata tudo. Eu poderia não ter falado nada aqui. Se eu falasse isso, já era pra ser tido como definitivo. Além disso, eu tive as minhas fraturas, que o próprio doutor que me operou, que é um cirurgião facial, ele disse que eu tive uma fratura no osso aqui, no seio direito, no meu rosto. Tive meu nariz quebrado, acho que não dá pra ver a cicatriz, né? Tive uma pancada muito forte na testa também, não sei se dá pra ver. E a minha boca foi praticamente aberta ao meio. Gabriel também mostra o laudo médico que atesta politrauma, trauma na face e trauma abdominal. Ele também falou sobre a cobertura do caso na mídia. Tudo que saiu assim na mídia foi exposto de forma muito conveniente. Por exemplo, as imagens das câmeras que foram expostas, aparece só o meu resgate e não aparece em momento nenhum os pais da minha namorada tentando prestar socorro desesperados. Aparece as minhas imagens ferido, né? Só que não aparece a dela, como se fosse assim, como se só eu tivesse sido ferido. Eu espero que tenha sido esclarecido para quem quer saber mesmo a verdade. Esse vídeo eu espero que tenha ficado bem completo. Eu tentei juntar todas as informações, todos os fatos que eu me lembro e tudo que ainda vai ser usado no processo. E é isso. Bom, diante aí dessas declarações então do Gabriel, nós procuramos a Polícia Civil novamente, que disse o seguinte, que todas as informações foram repassadas durante a coletiva de imprensa que foi dada no último dia 27 de abril. As investigações foram concluídas, indiciando a namorada pelas lesões. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que realizou a denúncia acatada pela Justiça. Isso quer dizer que a namorada, a Lívia, ela é ré num processo, então agora de fato ela vai ser julgada, agora a decisão fica a cargo da Justiça se ela vai ser inocentada ou não. George, Bruna. A gente está vendo aí na frase, né, havia uma terceira pessoa. Quem está afirmando isso é o Gabriel, porque a Justiça a investigação já disse que quem fez isso foi a Lívia, foi a namorada dele. Inclusive a Justiça já acatou e já está no processo aí de chegar a algumas conclusões. Vale lembrar que esse vídeo do Gabriel, ele tem no total, gente, 10 minutos. Ele está disponível no Tribuna Online, você pode acessar lá, tribunaonline.com.br. Nós separamos alguns trechos. E, apesar de separar esses trechos, o próprio vídeo, que tem quase 10 minutos, pouco mais de 10 minutos, ele tem vários cortes. Já é editado, Ou seja, ele não falou diretamente isso, ele foi falando aos poucos, então esse vídeo tem vários cortes. Só para esclarecimento.
Isso aí. Ô, Vanessa, vou aproveitar que você está aqui conosco, vou pedir para você continuar, porque é o seguinte, no início do jornal a gente mostrou aí a agonia, né, do adolescente, tá aí a foto dele, o Kevin, ficou na porta do IMABA, o Hospital Infantil de Vila Velha, com a família implorando por ajuda, implorando por atendimento, que era direito dele, né? Esse caso, claro, provocou indignação e muita tristeza em todos nós. A gente está recebendo aqui muitas mensagens dos amigos do TN indignados com o caso, porque o Kevin da Silva, gente, morreu, infelizmente. O secretário de Saúde afirmou, houve negligência no atendimento. Vamos fazer o seguinte, vamos rever essa reportagem para o amigo do TN que chegou agora entender um pouco mais aí dessa história. Roda aí, por favor. Oh, meu filho não faz isso com a mãe, filho. Olha aí o descaso. Depois do desespero de uma mãe que acabou de perder o filho, fica o silêncio ensurdecedor. Era aqui, por essa porta, que Kevin Belo Tomé da Silva, de 16 anos, deveria ter passado para ser atendido na madrugada do último sábado. Mas não foi isso que aconteceu. O menino morreu ainda dentro da ambulância, na porta do Hospital Infantil e Maternidade de Vila Velha, depois de esperar por 4 horas. A gente está desesperado, porque Cachoeiro fez o que pôde fazer pelo meu sobrinho, tá? Porque a gente que cria um Kevin veio parar em Vila Velha e perdeu o filho dela aqui em Vila Velha, com 2 hospitais aí de Cachoeiro. Por que não pegaram meu sobrinho? Por quê? Isso não é justo, gente. Isso não é justo, tem que fazer justiça. Ele não vai voltar nunca mais. Ele foi pra glória agora. Ele não vai voltar nunca mais. Mas esse hospital não pode ficar impune, não. Kevin chegou ao hospital por volta da 00:30. Ele veio transferido de Cachoeiro de Itapemirim, com vaga garantida no IMABA, como comprova esse documento emitido pelo pronto atendimento da cidade. Na descrição do quadro de saúde, a equipe médica relata que o menino estava em estado gravíssimo. Acompanhado da mãe, Kevin veio em uma ambulância cedida pelo governo. Estava entubado e sedado. Chegando aqui, a família teve o apoio de um primo, o Antônio. É um ser humano. Eu vi os médicos ali, os médicos que estavam ali tentando salvar uma vida e estava indignado porque ninguém do hospital veio até eles dar uma satisfação. Ninguém. Saiu um funcionário para dizer assim, desse jeito, com essas palavras. Ele foi transferido de Cachoeiro para cá, dizendo que era para ir para o ambulatório. Aí quando chega aqui fala que é UTI. Não tem vaga. Eu falei, rapaz, não deixa isso chegar onde eu estou pensando que pode chegar. Não fizeram nada. Abrisse a porta, desse o primeiro socorro, saísse o médico lá de onde ele quer que ele estivesse. Eu vi várias vezes os médicos saindo da ambulância, entrando dentro do hospital e saindo, entrando e saindo. Era como se ele estivesse pedindo clemência ou misericórdia para que alguém fosse lá salvar aquela vida. Indignado e vendo o desespero da equipe da ambulância, Antônio gravou uma conversa da médica que estava com Kevin na remoção. Ambulância avançada, na porta do IMABA, porque ele veio com uma vaga garantida para o IMABA, de pronto-socorro. Só que o IMABA está sem leito para ele, de emergência, porque ele não é paciente de pronto-socorro, ele é um paciente de UTI. Então, eu estou aqui na porta do IMABA, sem vaga, sem leito do paciente. Eu consigo levar esse paciente para outro hospital, que seja porta aberta? Foi a CESA, pegou errado. E agora eu estou na porta, na central de vagas. Insuficiência respiratória. Kevin Belo Tomé da Silva. Kevin chegou a acordar da sedação e teve uma última conversa com a mãe. Ele, mãe, não me deixa morrer, eu acho que eu vou morrer hoje, Falei, não vai, meu filho. Ele, vou. Cheguei até a dar uma bronquinha nele, mas ele falou assim, não, mãe, eu vou morrer. Eu falei, não vai, meu filho. Ele estava muito ansioso aí, lá em Cachoeiro, eles estavam numa sala e trocaram ele para emergência lá em Cachoeiro. Depois de horas de angústia, a notícia. Kevin teve mais uma parada cardíaca e não resistiu. A direção do hospital considerou o episódio como um flagrante de negligência médica por parte da equipe que estava de plantão na madrugada do dia 30. 2 médicas foram afastadas de suas funções e um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil pelo próprio hospital. Sobre a vaga de Kevin, a direção do hospital informou que o local estava preparado para receber o adolescente. Nós tínhamos os médicos, nós tínhamos os profissionais da enfermagem,
Nós tínhamos também os insumos, os aparelhos e o principal, que era a vaga garantida pelo paciente. O primeiro passo nosso foi o afastamento dos profissionais envolvidos no plantão noturno e na emergência, né? Agora a gente fez um boletim de ocorrência, né, para a gente levar às autoridades competentes o fato da investigação. E também acionamos o nosso Conselho de Ética Médica para levar a denúncia ao CRM. O Conselho Regional de Medicina se manifestou. Disse que vai abrir sindicância para apurar a conduta das médicas. A família também registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil apura o caso. O delegado ouviu familiares, funcionários e a direção do hospital. O corpo de Kevin foi enterrado neste domingo, em Cachoeiro de Itapemirim. Realmente precisa de uma investigação rigorosa, mas tem um fato ali que chamou a atenção na reportagem, agora que a gente viu com mais calma, é que a médica de dentro da ambulância, Vanessa, ela disse que não havia uma vaga. Ela foi bem específica nisso. E agora, né, o secretário disse, né, o próprio diretor do hospital disse que havia essa vaga de UTI. A pergunta que fica é, quem está mentindo nessa história? O que está acontecendo aí? As médicas já foram prestar depoimento na delegacia? Ainda não, viu, Jorge? Eu continuo aqui na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. As duas médicas que até então estão sendo responsabilizadas, tanto pela direção do hospital quanto pela família, ainda não apareceram para prestar depoimento. Agora, esse ponto que você observou aí, de fato é um ponto crucial. Isso, inclusive, também foi questionado. O que acontece é que a família, num primeiro momento, né, assim que começou a conversa com a imprensa, o próprio primo afirmou que o funcionário chegou para ele e disse que, de fato, não tinha uma vaga, que a vaga que tinha ali no IMABA era para um outro paciente vindo de São Mateus, não seria para o Kevin. Mas logo depois que tudo aconteceu, no sábado, no início da tarde, a direção do hospital afirmou que não, que tinha sim uma vaga para o Kevin, que era uma vaga de pronto-socorro, de fato não era uma vaga de UTI, mas que a partir do momento que o Kevin estivesse dentro da unidade, né, dentro do hospital, ali já seria avaliado que ele precisaria ir para uma UTI e o hospital, de acordo com a direção, tinha também esse leito de UTI disponível. Então a gente precisa entender melhor essa história, são muitos questionamentos ainda sem respostas, mas hoje pela manhã o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, ele falou também sobre essa falha gravíssima nessa questão. Segundo ele, né, teria sido uma falha de fato das duas profissionais, das duas médicas que estavam de plantão na madrugada do dia 30, seria responsabilidade delas admitir o Kevin no hospital e isso, de acordo com o secretário, não foi feito. Vamos ouvir o que ele disse. Nós tivemos todo um procedimento de remoção que foi garantido, a vaga autorizada para admissão no pronto-socorro. No entanto, ao chegar ao pronto-socorro para admitir o paciente e ser avaliado por duas profissionais intensivistas com registro no conselho, as profissionais se recusaram a admitir o paciente. Até o momento em que, durante a madrugada, a própria direção do hospital teve que intervir no caso, obrigando a admissão. No entanto, quando a admissão foi autorizada em pronto-socorro, já o paciente havia evoluído a um desfecho com uma parada cardiorrespiratória e a óbito. O pronto-socorro do Hospital Materno-Infantil possui um dimensionamento de equipes de 2 médicas intensivistas para 10 leitos. Em uma unidade de terapia intensiva em 10 leitos, você tem um único médico responsável por 10 leitos. Nós tínhamos naquele momento 3 pacientes e praticamente em área ambiente dentro do pronto-socorro. Foi feita somente uma única admissão durante todo o período de espera do paciente Kevin na porta do hospital, caracterizando que é uma falha muito grave na garantia do acesso, uma omissão de socorro, uma negligência muito grave das profissionais do pronto-socorro naquele momento que não fizeram nem a avaliação inicial do caso. Dentro da admissão do pronto-socorro, a equipe médica avaliando o caso poderia solicitar a internação da terapia intensiva, que o hospital tinha condições de admitir aquele paciente também, poderia solicitar apoio da equipe da própria UTI, dos nefrologistas, de outros profissionais do próprio hospital. No pronto-socorro você tem bomba de difusão, ventilador, todos os equipamentos, desfibrilador, todos os equipamentos suficientes e necessários para atender adequadamente esses tipos de casos. Então, na avaliação do pronto-socorro, poderia ser solicitada uma remoção para outro hospital, enfermaria, semi-intensiva. No entanto, a equipe médica responsável pelo acolhimento, pela avaliação, recusou-se a acolher o paciente numa falha muito grave e que teve um desfecho relacionado ao óbito do paciente Kevin e que deverá levar para um procedimento de responsabilização administrativa, civil, profissional junto ao Conselho Profissional e também criminal, que já está sendo investigado pela Polícia Civil.
própria direção do hospital, então, fez um boletim de ocorrência contra essas duas médicas na Polícia Civil. A família de Kevin também fez um boletim de ocorrência, ou seja, já são 2 denúncias e por isso, então, agora a Polícia Civil aguarda para que essas médicas venham até a delegacia para prestar depoimento. Além disso, de acordo com a Polícia Civil, no próprio dia, já no sábado, uma dessas ocorrências foi registrada na Delegacia Regional de Vitória. Então, a própria Delegacia de Vitória já começou diligências, ouviu funcionários, ouviu a própria direção do IMABA. No domingo, ouviu também a chefe de enfermagem que estava lá naquele dia, a doutora responsável pela remoção de Kevin de Cachoeiro de Itapemirim até Vila Velha e também, além de terem colhido os depoimentos, foram analisadas imagens de vídeo monitoramento, colhida também alguma documentação para que a Polícia Civil começasse, então, essa investigação agora a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha. Agora, o que deixa a gente muito indignado, né, George, Bruna, a própria Secretaria de Estado de Saúde também está afirmando isso e toda a população, porque, né? Porque se tinha todo o equipamento, se tinha de fato a vaga, se tinha uma equipe ali disponível que poderia estar atendendo o Kevin, por que ele não foi admitido no hospital? É esse questionamento que fica. Por que 4 horas ele ficou esperando do lado de fora e só depois disso a direção do hospital interviu nessa situação, obrigou que o menino fosse de fato admitido ali no hospital, mas aí já não dava mais tempo. Então é esse questionamento que fica. Por quê, né, George, Bruno? A gente precisa entender isso, a família precisa dessa resposta, toda a sociedade quer essa resposta também. Sem dúvidas, vamos acompanhar de perto aí o desfecho dessa triste história, né? Vanessa, obrigada aí pelas informações, minha amiga, bom trabalho. Gente, capixabas foram às ruas ontem, Dia do Trabalhador, para apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Um grupo saiu da Praça do Papa e outro da Praia da Costa. Depois de caminhar pelas ruas dos 2 municípios com carro de som e cartazes, eles se encontraram e atravessaram a terceira ponte. A ponte ficou completamente interditada durante o ato. O grupo fez convocações à luta por liberdade e também defesa do presidente Bolsonaro. E teve também protesto de capixabas contrários ao atual governo e pelo Dia do Trabalhador. Os manifestantes se reuniram na Praça Costa Pereira, no centro de Vitória. Eles fizeram críticas à situação econômica do país e também reivindicaram por mais postos de emprego. Esse evento contou também com manifestações culturais, uma banda de Congo que também se apresentou ali no local. E a seguir, os gols da rodada que movimentaram os estádios no fim de semana. A gente já volta. Sai daí não. TN1 de volta agora, 1h03. Vamos aos gols da rodada, Bruna. Bora, rodou porque até a vinheta. Você voltou de férias e já trouxe sorte aí pro seu time, né? Isso aí, meu Mengão, né? Tem que sair dessa fase ruim, porque ninguém merece. Agora, o primeiro gol de bicicleta do Altos virou até meme, né? Mas o que importa, o bom é que o Flamengo ganhou, é isso. Sobre Sambô. Isso. Meu Botafogo não ganhou, não perdeu também, empatou. Novidade, bacana, né? Novidade. Nossa. Vamos ver os gols. Pelo Brasileiro, Botafogo e Juventude. Aos 17 do segundo tempo, Pita recebeu um lançamento de parede em contra-ataque pela direita. Cortou a marcação de Sampaio, entortando o zagueiro e bateu rasteiro. 1-0 Juventude. Mas aos 37, Diego Gonçalves deslocou César, mandando na cobertura da rede. Com força e no cantinho esquerdo do goleiro. Final, Botafogo 1, Juventude também 1. Coritiba e Fluminense. Ganso dominou com muito espaço pelo meio e resolveu arriscar de longe. 1-0 Flu. Aos 37, ele de novo. Luiz Henrique fez jogada individual e levantou na segunda trave. Ganso aparece para cabecear. 2-0. No início da segunda etapa, Léo Gamalho desloca Fábio na cobrança de pênalti e chuta cruzado. 2-1. Aos 16, Andrei fica com a bola e empata. E nos acréscimos, Léo Gamalho manda pra rede, de virada. Coritiba 3, Fluminense 2. Pelo Campeonato Brasileiro Série B, Vasco e Tombense. Logo no início do primeiro tempo, Jean Lucas enxergou a movimentação de Igor Henrique e fez um passe na frente. O camisa 11 soltou uma pancada. 1-0 Tombense. Aos 10 da segunda etapa, Nenê cobrou escanteio do lado direito. Após um desvio de cabeça de Raniel, a bola bateu em Roger Carvalho. Gol contra.
Final, Tombense 1, Vasco também 1. E pela Copa do Brasil, Altos e Flamengo. Aos 18 do segundo tempo, Ferrari cobra falta da direita. A zaga afasta parcialmente. Na sobra, Bruno Henrique cabeceia para o alto e de bicicleta, Manuel faz linda finalização. Mas 2 minutos depois, Bruno Henrique rouba a bola no campo de ataque, invade a área pela esquerda e serve Pedro. De carrinho, o atacante só tem o trabalho de mandar para a rede. Davi Luiz cobra a falta da intermediária direto para o gol. A bola explode na trave e bate nas costas do goleiro. Em seguida, ela caminha sobre a linha. Vitor Hugo evita a saída no fundo de campo e João Gomes completa. Final, Flamengo 2, Altos 1. Que lambança esse final aí, né? Que lambança mesmo, coisa feia. Ganhou, isso que importa. Agora, Cezinho hoje tá quietinho, né? Tá quietinho, geralmente né? ele fala demais, é efusivo, mas essa virada em cima do time dele, do Fluminense, foi bonita, né? Deixou ele sem palavras, chegou aqui perguntando, nem sei quanto que ficou o jogo, ficou de quanto? Quando ele ganha não é assim, não. É 3-2, tá, Cezinha? 3-2 de virada. Fica esperto. Gente, antes da gente encerrar, dá só uma olhada nessa imagem que chegou pra gente. Um carro despencou em uma cratera na rotatória do Ó, na Serra. Olha aí. O motorista perdeu o controle e caiu no buraco aberto para as obras que estão acontecendo ali na região do bairro Morada de Laranjeiras. O condutor foi socorrido por uma equipe do SAMU e não sofreu aí nenhum ferimento grave. Graças a Deus, né? Mas você imagina o susto que não deu em todo mundo. Tá aí a imagem forte. Por enquanto, essa rotatória tá o Ó mesmo, né? O Ó, né? Que nunca sai, que nunca fica pronto. Ô, Jesus. 1h07. Bora encerrar. Tô de volta, viu? Total Gás. Boa semana pra gente. Uma semana abençoada. Até amanhã. Seja bem-vinda novamente, Bruna. Obrigada. Gente, obrigado pela audiência. A gente espera amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.